Bom dia, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, obrigado pela compreensão aí. Ontem, quando nós terminamos a sessão, e aí eu fui indagado até, mas você vai falar? Então a gente precisa, até como uma garantia do trabalho, vamos dizer assim, né, dar um respaldo para as pessoas que têm essa expectativa. Então, para aqueles que estão presentes, que estão vendo os internautas, né, pela internet, eu vou seguir com o discurso. Você pode colocar as fotos? Então, eu tenho já usado esse método, vou continuar. Uma das situações que eu conversei um pouco a semana passada, a gente precisa retomar alguns tipos de ações. É óbvio que quando a gente fala em segurança pública, em saúde, em zoonose, o Poder Executivo ele tem, de fato, uma responsabilidade. Mas a gente não pode eximir também a nossa responsabilidade como população num caso como esse, que é a proliferação de escorpiões, não é? Então, existem algumas dicas, algumas situações que elas são claras. Por exemplo, o acúmulo de entulhos, o acúmulo de sujeira. Então, a gente precisa, uma sugestão. Essa semana eu vou falar com o Rogério, ontem não deu tempo, com o diretor da Secretaria de Educação, para que a gente retome esse tipo de divulgação nas escolas. Eu ainda acho que a escola, pelo grande volume de famílias que são atingidas pela informação, é um bom caminho a gente divulgar. Então eu queria aproveitar a oportunidade e fazer só um lembrete. As principais maneiras de evitar a picada do escorpião. Primeiro, manter a casa limpa, retirando acúmulos de sujeira atrás de móveis, cortinas e tapetes. Então, quando a gente sabe da proliferação, a gente sabe da existência do escorpião, as famílias, né? Eu lembro de alguns casos que antigamente a gente ficava preocupado no sítio, né? Então, ia vestir o sapato e já batia o sapato para saber se o animal não estava ali dentro. Então, é necessário a gente retomar esse tipo de informação. Limpar o quintal ou jardim para evitar acúmulo de entulho. Evitar andar descalço ou colocar as mãos em buracos ou frestas. Então, acredito que dentro da pedagogia seria importante ali um dia ou uma semana de conscientização, principalmente nessa época que a falta de umidade faz com que o animal ele aumente, né, o seu índice, ele vai proliferar. Por quê? Porque como a gente vive uma situação nova de desmatamento, não é? A gente vive na cidade, então o animal ele ainda existe. Então eu acredito que através de uma boa conscientização a gente pode resolver facilmente esse problema. Pode colocar o outro? Na semana passada, ontem eu vi que alguns vereadores comentaram uma visita importante ali, né, dos comerciantes da Avenida São Paulo, e eu acho que esse é um caminho para a gente retomar, e mais do que retomar, a gente dar andamento como melhoria do nosso trabalho como vereador. Então, ali no cruzamento da Estrada da Boiada, onde tem o comércio ali de verdura, né, da Loja da Maria, com a Avenida Brasil, também é um ponto que precisa ser bem esclarecido. Eu mandei uma indicação para a Secretaria de Transporte, porque na passagem da Estrada da Boiada, quem vai sentido São Paulo, o semáforo ele fica verde, uma parte, e para quem vai virar à esquerda na Avenida Brasil, ele fecha. E ali eu presenciei pelo menos um acidente e um quase acidente de um motociclista que acabou virando à esquerda, porque o semáforo abre ali na direita, né, sentido de quem está indo ali Marambaia. Então eu acho que uma melhora na sinalização vai resolver o problema. Então foi a indicação da semana passada. Pode passar o próximo. Nas unidades, como por exemplo ali na Vila Planalto, né, no posto da Vila Planalto, eu presenciei vários momentos que as pessoas fazem fila antes do posto ele ser aberto. E ali na calçada não tem nenhum tipo de proteção. E, coincidentemente ou não, a gente teria que fazer uma pesquisa maior. As pessoas que estão ali na fila antes do posto ser aberto, normalmente são pessoas de idade ou que estão com crianças, porque naturalmente quem procura o posto de saúde é porque está tendo algum tipo de dificuldade ali na saúde. Então eu estou mandando uma indicação, solicitando uma análise. O que a gente poderia fazer? De repente, o portão ele ser recuado, né, para manter a segurança do prédio, mas ao mesmo tempo poder fazer com que as pessoas acessem aquela proteção. Então é um trabalho que a gente vem fazendo também. Pode colocar as outras. Final de semana, aconteceu ali no Parque Municipal
o porco turbinado, né, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que está fazendo um esforço para reconstruir a comunidade. O que acontece? Hoje a gente tem enfrentado umas dificuldades, eu participo de algumas ações sociais, e como todo mundo vem enfrentando um decréscimo das doações, não é? Nós temos muitas pessoas que nos ajudavam com doações e essas famílias encontram-se desempregados. Então, como é que você vai pedir para uma pessoa que nem tem para ele conseguir fazer uma doação? Então, aqui os parabéns ali, porque eles fizeram de uma maneira bem participativa, não é? Através da doação das pessoas. Outros vereadores estiveram presentes, eu vi o vereador Nil Ramos, o vereador Macaxeira estiveram presentes, e a intenção é, de fato, a gente unir forças para chegar ao bem comum. Pode colocar. Dentro dessa ideia, nesses próximos 2 finais de semana, a 12ª Festa do Milho, da Paróquia São Francisco. Então, todos convidados para poder, através de uma ação social, poder se alimentar, dar umas risadas com a família ali e poder estar fazendo uma ação social. Pode passar também. Esse é um outro trabalho que eu fiz a semana passada, até como ação, né, da 14ª Semana da Pessoa com Deficiência, a gente revisar os nossos, principalmente os postos de saúde, as escolas, como que estão as vagas para a PCD. Só para a gente ter uma informação clara, eu vou ler só uma parte do artigo 227 da Lei 13.146 de 2015. Então, no parágrafo 1º, inciso 2º, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Então, a redação dada pela Emenda Constitucional número 65 de 2010. É necessário que a gente conheça bem a lei e, através dela, possa colocar em prática, não é? Então, como o Vinhedo ele tem essa característica, melhorou muito nos últimos tempos a questão da acessibilidade, eu acredito que a gente pode fazer um esforço maior para que não haja nenhum órgão público, nenhuma situação que impeça essa funcionalidade. Então, vai aqui um alerta, fizemos a indicação. Do tema de ontem, queria comentar só algumas situações, não é? Quando o setor público, não é? Os funcionários públicos, eles precisam se movimentar em busca de uma informação, eu acredito que ainda a única solução é o diálogo. Então, a semana passada, estivemos aqui nessa casa e uma reunião com o secretário da Educação, Gilberto Lorenzon, os seus diretores, também os vereadores aqui que estavam presentes. O Nil Ramos participou da abertura, depois Paulinho Palmeira, eu, Edu Gelme, Rodrigo Paixão e o Edson PC. Nós conseguimos, junto com os professores, solicitar uma ação concreta. O que a gente... Só fazendo um resumo, não é? Quando os professores se reúnem, e aqui principalmente os professores do Fundamental 2, se reúnem pedindo uma ajuda, pedindo um esclarecimento, porque a redução iminente ali de um salário, ela é perigosa, ou ela está próxima, isso é muito sério. Segundo a conta dos professores, é um risco de 2018 reduzir cerca de 41% do seu salário. Então, esse impasse ele não pode continuar. Então, de uma maneira bem breve, eu quero só recordar alguns pontos. Qual que é a grande preocupação dos professores do Fundamental 2? Alguns professores prestaram concurso, e na época o concurso que eles prestaram era para 20 horas aula. Depois teve um novo concurso e alguns outros professores prestaram nesse concurso para 30 horas aula, não é? Sem entrar muito no detalhe, mas essa confusão, ela não pode ficar de uma maneira superficial. É necessário que seja feita uma nova análise, e essa análise foi proposta pelos professores em março. Em março eles entregaram um resumo, né, um projeto de lei, para que esse projeto de lei seja aprovado. E o impasse ficou principalmente na questão jurídica. Então, no próximo dia 13,
agora de setembro, nós sugerimos, e vai acontecer uma reunião aqui nessa casa, nós vamos solicitar a presença, né, a liberação da Câmara para que a gente possa reunir o jurídico da Prefeitura, o jurídico dessa casa, nós vamos fazer o convite, já até falamos com o Gleison, e o jurídico da classe, dos professores, para que através de uma conversa seja de fato decidido, porque é impossível você trabalhar sem saber qual que é o destino do seu salário, vamos dizer assim, não é? Essa dúvida dos professores, ela é muito clara, porque quando entra no detalhe ali de 51 horas, que cai para 30, cai para 20, é necessário ouvir os professores para, de fato, a gente tirar todas as dúvidas. Foi muito proveitoso, a coordenadora pedagógica da secretaria trouxe as informações, explicou a diferença da lei de 2008, depois para a lei de 2011, e todas essas dúvidas foram sanadas. O que a gente precisa agora é uma ação concreta, e aí, através dessa reunião, a gente acredito que vai resolver esse impasse. Para terminar a minha fala, né, passar rápido o tempo, eu queria só fazer um comentário do tema que nós falamos muito ontem à noite. A questão do decreto 162, que ele literalmente diz o seguinte, abre aspas, artigo 1º, ficará suspenso integralmente o pagamento do auxílio alimentação ao servidor ou ao estagiário que apresentar mais de um atestado médico no mês. Os atestados médicos apresentados na forma do caput desse artigo ficam limitados à quantidade de até 5 dias úteis, sendo que durante esse período haverá desconto proporcional do auxílio alimentação. E aí me preocupa o seguinte, buscando a legislação, eu separei aqui 7 direitos garantidos ao trabalhador. Primeiro, a empresa pode recusar um atestado médico? A resposta é a seguinte, a empresa não pode recusar o atestado médico válido, porém, poderá exigir que o funcionário passe por uma nova avaliação médica, segundo o médico da empresa, o SESBIT, não é? Segundo a lei estabelece, atestados deverão ser emitidos preferencialmente pelo médico da empresa do convênio. Se alguém tem dúvida, o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, ele tem por obrigação fazer essa análise. Então, quando a gente está limitando a distribuição de um benefício através do atestado médico, a gente pode, no mínimo, confundir o próprio trabalhador. E aqui continua a análise. No caso de um atestado válido, a empresa só poderá recusá-lo e não pagar o salário se comprovar, por meio de uma junta médica, que o funcionário está apto a trabalhar. O segundo ponto que eu queria destacar para a gente ajudar nessa situação. Existe um limite de apresentação de atestado médico? Não existe um limite para atestados médicos no ano. No entanto, existe um limite de dias de afastamento que deverão ser custeados pela empresa, máximo de 15 dias pela mesma doença. Caso o empregado precise ficar mais tempo afastado, esse pagamento ficará por conta da Previdência Social. Uma outra dúvida, atestados de comparecimento a consultas de rotina podem ser válidos? Vou fazer um resumo para dar tempo no meu discurso aqui. Quando a gente fala de atestado de consulta de rotina, a Lei 605 de 49 não faz distinção e, por isso, o atestado é válido para consultas de rotina e não pode ser recusado. Consultas e urgências médicas de filhos podem ser explicados ou pode justificar a ausência? Isso depende do acordo do empregador com o empregado. Então, não vai dar tempo de eu falar todos os detalhes, mas eu queria fazer só uma conclusão. Eu preferiria muito, e tenho certeza que todos os vereadores aqui também, se nós estivéssemos aqui reunidos para falar de melhoria do trabalhador. Se nós pudéssemos pensar uma maneira, por exemplo, de fazer com que o trabalhador, o servidor público fosse beneficiado ou fosse parabenizado. Me preocupa essa tentativa de inventar a roda. Se a legislação ela é muito clara, e aqui, para não ter dúvida nenhuma, a Lei 605 de 49, no artigo 12, parágrafo 1º, dispõe sobre as formas de abono de faltas mediante atestado médico. Quando a gente quer inventar uma situação, a gente causa um transtorno. A gente sabe que as leis da física nos ajudam a pensar. Você vai transformar uma situação óbvia de direitos, e aí você cria um mal-estar para o funcionário, família, etc. Eu acredito, mais uma vez, eu repito, a gente poderia ter passado sem esse problema. A prefeitura tem muitos gastos que poderiam ser eliminados rapidamente. O exemplo
tem tantos, né? De repente o salário de comissionados, etc, etc. Então, por essa manhã é somente isso. Eu acredito que a única saída é a conversa, de fato, com os servidores para revogar esse decreto que não tem sentido. Bom dia, obrigado pela presença. Nos vemos, que Deus abençoe a todos.